Oi, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre as mulheres no modernismo. Para isso, achei importante fazer uma contextualização histórica, baseada na Europa. Antes de tudo, a gente pode ver dois marcos mais fortes, que seria a Idade Média e a Idade Moderna. Antes do período industrial, a mulher não era vista como um ser frágil, sensível e inadequado para o trabalho físico. Ela participava do ofício em casa. O homem era sapateiro, por exemplo, e ela podia assistir e participar. Com o passar do tempo, isso mudou. Mas o que mais era muito importante na Idade Média mesmo? A igreja. E na Bíblia, a Eva seduziu Adão a comer a maçã e eles foram expulsos do paraíso. Na Bíblia, a Lilith, ela quase não aparece. E a Eva é feita da costela de Adão. Então ela é um ser inferior que não tem o falo e que é um ser com certa ausência de potência da vida. Aí a gente pode falar sobre a Revolução Francesa, que seria esse segundo momento, esse marco do moderno, em que a mulher participa ativamente, ela vai para a rua, ela vai atrás de mudanças na sociedade. Só que quando a burguesia toma as rédeas da revolução, o trabalho se separa. E essa mulher fica destinada a cuidar do marido, do filho, e ela é vista aí como esse ser sensível. Aí aqui eu tenho uma citação para fazer, que ela diz que a concepção de mulher, especialmente para privado e incapaz para público, é a mesma em quase todos os círculos intelectuais no final do século XVIII. O Tratado de Pierre Russell tornou-se uma referência sobre a mulher. Ela é identificada por sua sexualidade e seu corpo, enquanto o homem é identificado por seu espírito e energia. O útero define a mulher e determina seu comportamento emocional e moral. Na época, pensa que se o sistema reprodutor feminino é particularmente sensível e que sua sensibilidade era maior devido à debilidade intelectual. Bom, as mulheres tinham músculos menos desenvolvidos e eram sedentárias por opção. A combinação da fraqueza muscular e intelectual e sensibilidade emocional fazia delas os seres mais aptos a criar filhos. Deste modo, o útero definia o lugar das mulheres na sociedade como mães. O discurso dos médicos se unia ao discurso dos políticos, e isso aparece também no texto da Simeone. Bom, apesar disso, apesar dessas divisões, a gente também tem que colocar aqui o fator classe, né? Porque as mulheres que eram seres intelectualmente menos capazes, elas poderiam estudar se elas fossem parte de uma família com mais dinheiro, com mais recursos. Se elas fossem, por exemplo, filhas de artistas, aí elas teriam acesso ao conhecimento. Mas, no geral, isso era limitado, porque a prioridade delas era casar e ter filhos. E, bom, a gente está falando agora das mulheres no meio artístico, de acordo com a Ana Paula Simeone. No texto, ela analisa as obras de alguns críticos, e aí o que se percebe? Que elas são amadoras para eles, que o trabalho delas não tem uma técnica tão exuberante quanto a dos homens, que elas são sempre comparadas assim entre si e muito dificilmente comparam o trabalho delas com o de outros homens, e que existem 3 tipos: estudantes, amadoras
e os mestres, os artistas, né? Então elas não conseguem nem ser estudantes para alguns dos críticos da época. O que acontece com a Tarsila é um pouco diferente, né? A Tarsila, ela é uma artista que é de uma família também com maiores condições, mas ela é associada à beleza. Então ela usa da sua beleza e ela é reconhecida pela sua beleza junto ao seu lugar na arte. Outra coisa que acontece são as famílias de artistas, né? Que aí seria o que já foi citado, mas a gente também pode colocar que as mulheres poderiam se casar com homens que fossem artistas, e aí era um belíssimo cenário. Existiam até escritos sobre essas pessoas. E aqui eu coloquei mais uma citação da Simeone. Por serem consideradas amadoras, tais artistas foram inscritas em um espaço diferenciado e desigual no campo, o que está na base do desconhecimento institucionalizado sobre elas, pesa ainda nos dias atuais. Bom, apesar disso, o número de mulheres no Salão das Artes aumentou de 4% a 40%. Isso foi de 1890 a 1900. E no mercado de trabalho também. Pesquisas indicam que em São Paulo as mulheres trabalhavam informalmente, então muito provavelmente elas recebiam menos que os homens, mas elas representavam 25% das trabalhadoras. Vamos então para o movimento modernista brasileiro, contextualizando. Ele foi marcado pela Semana de Arte Moderna de 22, realizado no Teatro Municipal de São Paulo entre 13 e 18 de fevereiro, rompe com o academicismo e simbolismo e debocha do parnasianismo na inauguração. Seus desdobramentos concretizam um novo estilo de ruptura artística e cultural, e apesar da ruptura com o passado, a conexão com a Europa se manteve, e vários dos artistas se inspiraram nas vanguardas europeias e viajaram na Europa para estudar e realizar suas produções artísticas. Das artistas que estiveram presentes na Semana de Arte Moderna, a gente vai falar da Zina Aita. Ela nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1900 e faleceu em Nápoles em 1967. Foi ceramista, pintora e desenhista. Com 3 anos, ela vai para a terra dos seus pais, na Itália, e frequenta academias de arte em Florença, Roma e Veneza. E um dos seus professores foi Galileo Cini. Ele foi um artista viajado que conheceu o Ocidente e o Oriente. E ele tinha uma veia de Art Nouveau. A Teresa também se aproximou desse tipo de arte, que era mais decorativa e que era de bom tom para os críticos modernistas. Eles falavam que a arte feminina, já falavam que a arte era feminina, que essa arte tinha essa coisa da sensibilidade, que ela trabalhava com decoração. Então, isso fez com que ela fosse, de certa forma, mais aceita por este lado. Depois da Primeira Guerra Mundial, ela volta para Belo Horizonte e reza a lenda que ela foi convidada por Aníbal Matos, diretor da Escola de Belas Artes de Minas Gerais, para uma exposição solo em 1920. E ela recebeu críticas intensas por conta das suas escolhas em cores. Bom, o que a gente consegue perceber aqui nessa obra é que, assim como os outros modernistas, ela também consegue trabalhar com a população brasileira, né? Ela para olhar para a população brasileira. E que isso aqui não tem nada de parnasiano, que dá para perceber que as pinceladas dela
são bem visíveis, que ela não tem o interesse em desfazer as camadas sutilmente e parecer 3D, né? Aqui a gente também tem uma outra obra que trata sobre etnia, que trata sobre trabalho. E aqui uma obra dela, do amigo Mário de Andrade. Bom, sobre a exposição dela, a gente pode falar aqui, a gente pode dar uma lida no que Amaro disse, ele é um escritor, no que ele disse alguns anos depois, vários anos depois da exposição de 1920, tá? Ele disse que foi a primeira vez que vimos obras em que as cores eram muito diferentes da realidade. Aqui foi o ponto que ela mostrou ser diferente do que estava esperando o Aníbal Matos, que ele era contra o movimento modernista, assim, ele era mais conservador. Ela mostrou cores fortes, puras, acentuando a predileção pelos vermelhos. Um dos retratos mostrava uma moça com um vibrante chapéu de cor avermelhada. Mas não era só o chapéu. Havia também manchas vermelhas, pinceladas rápidas que construíam diferentes planos. Umas pessoas riam, debochavam. Outras procuravam entender o que estava ali, bem perto de nós. Bom, em 1922, ela expõe na Semana de Arte Moderna e recebe depoimentos de Aracido Amaral, Anita Malfatti, Ian de Almeida Prado e Mário de Andrade. Suas cores proporcionam comentários novamente e Amaral diz de suas qualidades técnicas pós-impressionistas. Diz que a sua composição é justaposta e a compara com a do pintor Edouard Vuillard, um francês pós-impressionista. Ela faz ilustrações para uma revista moderna chamada Claxon, e ela não é muito referenciada nessa revista. Ela foi amiga de Anita Malfatti e de Mário de Andrade. Em 1924, ela se muda de definitivo para Itália, onde ela trabalha na indústria de cerâmica da família dela. Ela continua seus estudos, ela se especializa em cerâmica e ela aparece em mais algumas exposições. No Brasil, ela só voltou a ser reverenciada numa exposição chamada Gianni Milde e Zina Aita, 90 anos, que foi em 1990. Ela foi uma das artistas influentes de famílias brancas que trabalhou com esse tema do cotidiano popular brasileiro e pós-impressionismo. Infelizmente, a gente não tem acesso a muitas de suas obras, mas quais as sensações que permeiam o seu corpo ao ouvir a história e assistir às obras dessa mulher? E há uma provocação para vocês, que tal recordarem-se de imagens que os olhos de vocês sedentos ficaram satisfeitos com a produção em si. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada.